vamos começar o nosso estudo. Então, mais uma vez, Efésios capítulo 6, o trecho, a passagem que vamos estar estudando é de versículos 5 a 9. Versículos 5 a 9. Nas últimas semanas, enquanto você está abrindo aí, eu só quero relembrar, lembra que nas últimas semanas nós temos aprendido lições bem práticas para nossas vidas espirituais. O apóstolo Paulo, ele dá um ensino sobre como o marido deve se comportar com respeito à sua esposa. Ele fala também sobre as mulheres, né? Qual tipo de esposa que ela deve ser em relação ao seu marido. Fala até para os filhos certas instruções de como devem se comportar dentro da sua família em relação aos seus pais, e também fala para os pais em relação aos filhos, tá? E lembra que tudo isso é instruído, tudo isso é ensinado com a intenção de nós honrar e glorificar o nosso Deus por meio das nossas vidas, por meio dos nossos relacionamentos que temos dentro da nossa família. Tudo isso é com a intenção de sermos imitadores de Deus, de sermos semelhantes a Jesus Cristo em toda e qualquer situação da nossa vida, dentro da nossa função, do nosso papel como membro da família. Nós temos que imitar o Senhor, tá? Imitar e ser semelhante a Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo, a partir do versículo 5, ele começa a falar com um outro grupo de pessoas que tem uma outra função, um outro papel, não mais parte da família, tá? Mas agora o relacionamento entre escravos e os mestres, tá bom? Então olha comigo em versículo 5. A gente vai começar em versículo 5, vamos ler a passagem inteira então, versículos 5 a 9. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles estão observando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da forma ou da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Então, antes da gente estudar essa passagem, eu quero rapidamente tocar no assunto de escravidão e a Bíblia. Escravidão e a Bíblia. Por que eu quero falar sobre isso rapidamente? Hoje em dia está sendo mais e mais comum pessoas que são contra o cristianismo, que são anti-Bíblia, anti-Cristo. É muito comum eles usarem passagens como essa para tentar provar que Deus, Ele aprova da escravidão, que Deus, Ele apoia a escravidão, tentando convencer os outros de que a Bíblia é um livro mau, é um livro opressivo, tá? E que este Deus, que nós chamamos um Deus de amor, que Ele realmente não é um Deus de amor. Ele é um Deus que aprova da opressão e a escravidão de pessoas. Mas o grande erro dessas pessoas é que eles leiam passagens como essa à luz da escravidão moderna, tá? À luz daquilo. Quando eles leiam sobre escravos e mestres, o que vem para a mente deles é a escravidão de alguns anos atrás, tá? Relativamente falando, não faz muito tempo que os Estados Unidos e o Brasil e várias outras partes do mundo participavam dessa escravidão, onde homens viajavam para outros países simplesmente para sequestrar outros seres humanos e trazer eles de volta ao seu país e forçá-los, tá, sob ameaça de punição e morte, a trabalhar rigorosamente por eles, só para que eles pudessem tirar vantagens, se tornarem mais prósperos e ricos.
tá bom? Não é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Na verdade, não é nem assim que funcionava a escravidão do mundo antigo. É bem diferente. E especialmente nesse contexto de Efésios aqui, o Paulo está escrevendo aqui, na verdade, para pessoas que, na grande maioria, estavam nessa situação, nessa posição de escravo, por uma escolha voluntária. Muitas dessas pessoas. E, na verdade, essa palavra que ele usa como escravo também era usado como para descrever um servo. Um servo que voluntariamente se coloca nessa posição de ser submisso a um mestre. Então, muitas pessoas naquela época, de repente, se encontravam endividado a uma outra pessoa e por não conseguir pagar essa dívida, eles entravam em um acordo com a outra pessoa de trabalhar por eles, para pagar de volta essa dívida por meio do seu trabalho. E isso geralmente era determinado um período de tempo. Então ele se tornava um escravo, um servo daquela pessoa. Ou também em outras ocasiões tinham pessoas que por diversos motivos acabavam não conseguindo se sustentar, tá? Nem eles nem a sua própria família. Então eles entravam em um acordo com uma pessoa com uma condição financeira melhor de se tornar um servo daquela pessoa, tá? Então o mestre, ele acabava providenciando alimento e um lugar para morar, e em torno a pessoa, o escravo, o servo acabava servindo e trabalhando pelo mestre. Então, na verdade, era bem diferente do que nós pensamos, né, quando pensamos sobre a escravidão. E na verdade era uma prática muito comum, era uma grande parte da economia. Agora, claro que dentro disso existia maldade, com certeza existia casos injustos, talvez muitos casos, porque o ser humano, sendo pecador, sempre vai acabar caindo nessa injustiça, maltratando os outros, tá? E na verdade, se você for olhar em Êxodo, capítulo 21, você vê que Deus condena o tipo de prática que existiu na era moderna da escravidão. Em Êxodo 21, versículos 16, isso na verdade é importante você lembrar, para que se de repente você está defendendo a sua fé, defendendo a palavra de Deus, conversando com alguém que fala mal da Bíblia justamente por causa da escravidão, Êxodo capítulo 21, versículo 16, olha só o que o próprio Deus fala para o seu povo. Ele fala assim: aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele tem com ele em seu poder, terá que ser executado. Deixa eu ler mais uma vez. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Deus realmente odeia a escravidão moderna, o que tem acontecido, infelizmente, o que acontece hoje ainda. É algo que ele abomina, algo que ele condena. E mais uma coisa para notar aqui, o apóstolo Paulo, nessa passagem, a ideia dele não é de falar sobre a escravidão em si, não é de tentar ensinar se é algo certo, se é algo errado. Não, o foco dele é nas pessoas, é naqueles que se encontram nessa situação. Ele quer falar com essas pessoas, ensinar como um cristão deve se comportar quando ele ou se ele se encontrar numa situação, numa posição dessa. Então ele não está apoiando, não está falando bem nem mal, ele está simplesmente falando para aqueles que já estavam como escravos ou mestres quando se converteram ao cristianismo, como deve ser a conduta. Por exemplo, em 1 Coríntios 7:21, 1 Coríntios 7:21, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu Efésios, fala: foi você chamado sendo escravo? Ou seja,
você se converteu depois de já ser um escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Claro que ele não está falando por rebeldia, ou para abandonar, ou voltar atrás no seu acordo, mas ele está falando, se de repente surgir a oportunidade de você ser livre, então aproveita essa oportunidade. Então a Bíblia não apoia em nenhum momento a escravidão do tipo que nós vimos ou nós aprendemos na era moderna, tá? Então vamos lá. Como que é relevante isso para nós hoje? Sendo que hoje em dia, pelo menos com vocês, com quem eu estou falando, nenhum de nós somos escravos. Nenhum de nós somos esse tipo de servo. Então como que isso chega a ser relevante para nós? E na verdade é bem relevante, porque esses princípios que o apóstolo Paulo está ensinando aqui podem ser aplicados para nós em relação ao nosso trabalho, tá? Em relação ao nosso trabalho. Esses princípios podem ser aplicados para vocês, para nós que somos funcionários, tá? Como pessoas que voluntariamente se comprometem a um chefe, tá? Para trabalhar por essa pessoa, como alguém que voluntariamente se coloca debaixo da autoridade de uma pessoa em relação ao serviço, dentro de uma empresa. Então a pergunta é, como que você, cristão e funcionário, deve se comportar? O que Deus quer de você em relação ao seu trabalho, tá? Então vamos voltar e estudar um pouquinho mais de perto esses versículos. Olha em versículo 5. Versículo 5. Escravos ou servos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, primeiramente, nós somos instruídos a obedecer. Somos instruídos a obedecer, desde que aquilo que o chefe tem pedido para você fazer é moralmente ou eticamente certo, tá bom? Então, em nenhum momento Deus exige que você, como funcionário, simplesmente segue e cumpre um mandamento ou um comando do seu chefe, mesmo se aquilo é errado. Deus, ele não exige isso de você. Na verdade, nós como cristãos devemos fazer o que é correto, sempre, o que é justo, independente do que o nosso chefe, do que o gerente, do que o dono da empresa nos manda a fazer. Apesar que tem cristãos hoje que usam textos como esse como uma desculpa para pecar, para mentir, para manipular, para enganar, para aproveitar dos outros, porque olha, eu só estava fazendo o que meu chefe mandou, sabe? Não foi erro meu, não é minha culpa. Eu só fiz isso porque é o que o gerente me mandou fazer. Não, o cristão tem que ser diferente. Mas dentro do acordo que você tem com o chefe, com o gerente, você é instruído a obedecer aquilo que eles pedem de você. Por quê? Por que devemos obedecer? Será que é só para não ser mandado embora? Será que é só para você conseguir ganhar um salário? A resposta é não. Na verdade, devemos obedecer porque foi nós que demos a nossa palavra para o chefe, para a pessoa que nos contratou. Você deu a sua palavra que você ia cumprir a sua parte, que você iria cumprir a função que eles deram para você. Na verdade, é uma questão de caráter. A pessoa que entra num acordo para fazer cumprir uma certa função e depois não cumpre, não obedece, tem um grande problema no próprio caráter da pessoa. Nós cristãos devemos cumprir a nossa palavra, temos que obedecer, especialmente quando nós já demos a nossa palavra para com aquela pessoa, tá bom? Mas não é só obedecer, olha como ele fala em versículo 5, ele fala, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração. Isso significa que nós trabalhamos honestamente, nós somos sinceros naquilo que nós estamos fazendo.
significa que você faz o seu trabalho do jeito certo. Você trabalha da forma correta. Mesmo quando o seu chefe, mesmo quando o gerente não está presente, mesmo quando não está por perto. Significa que você trabalha da forma correta, independente de como você sente pessoalmente. Independente do que está acontecendo na sua vida pessoal. Hoje em dia, muitas pessoas deixam os seus sentimentos, deixam problemas na vida pessoal atrapalhar e impedi-los de trabalhar da forma certa, de realmente cumprir a sua palavra, de obedecer as instruções do chefe. Como cristãos, nós temos que entender que as coisas estão separadas, tá? Independente de como sentimos ou o que está acontecendo na nossa vida, nós somos instruídos a cumprir a nossa parte, a obedecer aqueles que estão que têm autoridade sobre nós. Somos chamados a respeitar essas pessoas, esses chefes. Mesmo se eles não são a pessoa mais simpática do mundo, mesmo se não são gente boa, mesmo assim, nós somos instruídos a respeitá-los da forma com que nós conversamos com eles, na forma com que nós tratamos. Somos instruídos a respeitá-los. Porque, na verdade, se você for pensar, independente do que tipo de pessoa ela é, do que tipo de... se ela é gente boa ou não, essa pessoa tem dado uma oportunidade para você ganhar dinheiro, para poder sustentar a si mesmo e para poder sustentar a sua família. Então, só esse fato em si, já merece o seu respeito, porque a pessoa não é obrigado a te dar esse emprego, mas eles deram esse emprego para você, e isso deve gerar um respeito e até uma gratidão, independente de como você enxerga a pessoa como uma pessoa mesmo. E olha, esse respeito não deve ser apenas quando a pessoa está perto. Isso acontece muito. O funcionário respeita, fala bem, faz a sua parte quando o chefe está presente, mas de repente, quando ele sai de perto, quando o funcionário sabe que o chefe não está no local, a pessoa acaba desrespeitando o chefe, tá? Isso é muito, muito comum, tá? Começa a falar mal do chefe com os outros funcionários. Na verdade, isso não é respeito nenhum, é hipocrisia. Quando a pessoa na frente do chefe respeita com sinceridade, né, entre aspas, e quando não está por perto acaba falando mal, caluniando, fofocando. O apóstolo Paulo fala nesse versículo, da mesma forma que nós respeitamos, obedecemos, tememos com sinceridade de coração a Jesus Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa para com as pessoas aqui nessa terra que estão como, entre aspas, mestres, né? Como gerentes, como chefes. Versículo 6. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quantas pessoas hoje que trabalham, quando sabem que o chefe está perto, quando o chefe ele chega, fazem de tudo para agradar o chefe, né? Trabalham certinho, se esforçam, tratam bem, tratam com respeito, mas a partir do momento que o chefe sai do local, sai por perto, a pessoa de repente começa a trabalhar de meia boca, não faz o que falou que ia fazer, pega o celular, começa a mandar mensagens pelo WhatsApp, entra na internet, conversa com os outros, fica lá no Facebook, no Instagram. Isso aí é muito comum. Mas de repente o chefe volta de novo e coloca as coisas do lado e começa a fingir que estava trabalhando o tempo todo. Isso é muito comum. Paulo está falando, obedecem eles não apenas para agradar quando eles estão observando, mas deve ser algo constante, tá? Eu já trabalhei com muitas pessoas
assim. Aliás, eu era, quando era mais jovem, uma dessas pessoas. Sabendo que o chefe estava perto, certinho. A partir do momento que saía de perto, aí era outra história. E na verdade é uma mentalidade de uma pessoa que pensa em apenas fazer o mínimo possível sem ser mandado embora. É aquela pessoa que chega para o trabalho já pensando qual que é o mínimo de esforço possível que eu posso fazer hoje e ainda receber o meu salário. É a pessoa que quer só trabalhar no limite, o menos possível para ainda manter o seu trabalho. Mas será que é assim que a gente serviria o Senhor? Infelizmente tem pessoas que servem o próprio Cristo dessa maneira, né? O que é o mínimo possível que eu posso fazer e ainda estar, entre aspas, bem com o Senhor? Lembra que nós devemos tratar e respeitar o nosso chefe como ao Senhor. Então, como que seria a sua conduta? Pensa nisso agora, faça essa pergunta para si mesmo. Como seria a sua conduta se Jesus Cristo fosse literalmente o seu chefe, aonde você trabalha? Será que você trabalharia diligentemente quando ele estava olhando, observando, mas no momento que ele sai de perto, você relaxa, trabalha de meia boca, pega o celular, fica na internet, nas redes sociais? Como seria a sua atitude para com ele? Você ficaria de mau humor quando ele pede para você fazer algo, sabendo que você tem que obedecê-lo? Será que você iria dar um sorriso aí na frente dele, para a cara dele, mas quando ele vira as costas você desrespeita, você fala mal, você fofoca sobre o chefe para os outros colegas de trabalho? Ou será que você daria o seu melhor, sendo submisso a ele, se esforçando diligentemente o tempo todo, enquanto você está lá? Será que você teria respeito pela autoridade dele e gratidão pela oportunidade que ele tem dado para você? Ah, mas pastor, você não conhece o meu chefe. Se você conhecesse o meu chefe, você iria com certeza concordar que nada disso que você falou agora é possível. 1 Pedro 2,18. Na NVI, olha o que ele fala aqui. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Você entendeu o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Não importa como é o chefe, como é o mestre, como é o dono da empresa. Ele pode ser bem, legal, amável, ou pode ser mal. Independente, você sujeita com todo respeito a essa pessoa. Lembra, gente, nós não conseguimos controlar os outros. Não conseguimos controlar o chefe, o gerente, o dono do negócio. A gente não consegue controlar se vai ser uma pessoa boa ou não. Mas sempre temos controle sobre como nós nos comportamos, da forma que nós falamos e como nós agimos e reagimos dentro do lugar de trabalho. Lembra, nós somos cristãos, somos chamados para ser diferentes do mundo, somos chamados para fazer tudo como ao Senhor. Isso significa trabalhando com excelência todos os dias enquanto nós estamos no nosso lugar de trabalho. Um grande exemplo disso é lá em Gênesis. Lá para o final de Gênesis, conta a história do homem de Deus chamado José. Um homem que foi desrespeitado, um homem que foi injustiçado, prejudicado, maltratado, mas sempre que ele teve uma função, sempre que uma responsabilidade foi dada para ele, ele cumpria aquilo com integridade e com excelência sempre. E se você ler a história dele, você vê o quanto Deus se agradou com ele, o quanto por causa disso o favor de Deus estava sobre a vida dele e como ele chegou a ser abençoado e prosperou mesmo diante das dificuldades que ele enfrentou. Você que é cristão, você que é funcionário, trabalhe com integridade, trabalhe com respeito, trabalhe com sinceridade de coração, trabalhe
com excelência. Amém? É isso que o versículo 6 fala para nós, que isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora o versículo 7, tá? Versículo 7. Antes de ler o versículo 7, lembra que tem muitos cristãos, e talvez você é um desses, que quer achar uma oportunidade para servir o Senhor. Quer achar uma forma de poder cumprir a vontade de Deus, de sentir que você está realmente agradando o Senhor com a sua vida. Olha o versículo 7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Ou seja, todos os dias você tem uma oportunidade para servir o Senhor, para agradar o Senhor, para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Todos os dias você tem essa oportunidade ao chegar no seu emprego e trabalhar da forma correta. Quanto mais gratificante realmente quanto mais agradável seria você chegar no emprego e trabalhar lá todos os dias, se você tivesse essa perspectiva de saber que você está servindo, literalmente servindo o Senhor, literalmente fazendo a vontade de Deus através da sua conduta no lugar de trabalho. De saber que, além de ser recompensado, pelo seu chefe com um salário, você vai estar sendo recompensado por Deus, o seu mestre celestial. E a recompensa dele é muito melhor, é muito maior, é de muito mais valor do que qualquer recompensa que nós recebemos aqui pelos chefes e mestres terrenos. Versículo 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Como funcionário, será que você tem aplicado esses princípios para a sua vida? É importante que você pare, que você faz uma análise da sua vida, do seu comportamento dentro do lugar de trabalho. Você tem aplicado esses princípios que você enxerga aqui em Efésios, versículos 5 a 8. Agora vamos lá, falando agora para os mestres. Versículo 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Paulo está dizendo aqui, falando para os mestres, para os senhores que estavam dentro da igreja de Éfeso. Da mesma forma que o Senhor nos céus, o seu mestre, te trata, você como um senhor, como um mestre aqui na terra, deve tratar aqueles a quem estão debaixo da sua autoridade, com misericórdia, com compaixão, com bondade, com justiça, com perdão e também cumprindo a sua palavra para com o escravo. Você pode até aplicar esses mesmos princípios para os empresários, para os chefes, para os donos de empresa. Nós devemos também tratar os nossos funcionários, para quem é dono de uma empresa, deve tratar o seu funcionário com todo respeito, com sinceridade de coração, com boa vontade, com amor, com justiça, com perdão e também cumprindo a sua palavra. Infelizmente hoje muitos chefes falham nisso. Eles têm os seus funcionários trabalhando dia após dia, se esforçando pela empresa, se dedicando, sendo leal à empresa dele. E de repente, na hora de cumprir a sua palavra, de entregar o salário, eles falham nisso. Não se importam, atrasam nos pagamentos. Isso é muito injusto. Tem alguns chefes por aí que acham que só porque eles têm essa autoridade, só porque eles que estão entregando dinheiro nas mãos dos funcionários, que eles têm o direito de maltratar, que eles têm o direito de desprezar os seus funcionários, em palavra e em ação. Deus jamais dá esse direito a você. Se você é
um dono de empresa, um chefe, um gerente, jamais você tem esse direito por Deus para maltratar aqueles a quem você tem autoridade. E em conclusão, eu quero frisar mesmo a importância disso. Isso é muito relevante para os dias de hoje. Hoje está sendo talvez cada dia mais difícil e mais raro a encontrar pessoas que trabalham diligentemente, pessoas que dão realmente o seu melhor para a empresa, pessoas que realmente cumprem a palavra deles em relação à sua função, pessoas que obedecem os chefes, os gerentes. Mas por que isso é tão importante? Porque pela nossa conduta, pela nossa atitude, aonde nós trabalhamos, nós podemos exaltar o nome de Jesus ou podemos difamar o nome de Cristo. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. E você pode se destacar no seu emprego e ensinar os outros como um cristão verdadeiro se comporta em todas as áreas da sua vida, especificamente no lugar de trabalho. Mas infelizmente, o nome de Cristo, a igreja de Jesus Cristo e a própria palavra de Deus tem sido muito difamado dentro do lugar de trabalho. Porque muitos que se chamam cristãos, muitos que declaram a ser seguidores de Jesus Cristo, não se comportam como Cristo. Eles gostam de dizer que são cristãos, gostam de declarar que vão para a igreja, mas ao invés de fazer o seu trabalho da forma correta, com sinceridade de coração, de todo o coração, de boa vontade, como para o Senhor, eles chegam atrasados, eles são preguiçosos no trabalho, eles mentem, desrespeitam, ficam de mau humor, reclamam sobre tudo, fica murmurando, não faz o seu trabalho do jeito da forma correta, fala mal do chefe, fala mal dos outros funcionários, fofocam, roubam da empresa, porque recebem um salário que foi combinado, mas não cumprem a função que também foi combinado. Ou seja, o salário que eles recebem, o trabalho deles não justifica o salário que eles recebem. Muitos, infelizmente, mentem sobre a razão de não poder ir trabalhar. Quantos hoje correm atrás de atestados para não precisar trabalhar e no mesmo tempo receber, mesmo sabendo que não realmente precisam de um atestado? É para tirar vantagem, para aproveitar. Aquela mentalidade que eu falei, né? Fazer o mínimo de esforço possível, sem ser mandado embora, para ainda receber. Mas 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, estamos chegando aqui no final, ele fala: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo o respeito. Para quê? Para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Não sejam blasfemados. É um princípio que nós aplicamos para as nossas vidas como um funcionário. É assim que o mundo age, né? Para com o mestre, né? O dono da empresa. Nós cristãos, como eu falei, somos chamados para sermos diferentes. Por quê? Porque nós tememos o Senhor. Porque nós sabemos que mesmo se o chefe não está observando, nós temos o nosso mestre celestial, que está sempre de olho, está sempre observando. E que ele recompensará aqueles que praticam a sua função, que fazem o seu trabalho da forma correta, que são honestos, que respeitam, que trabalham de coração como ao Senhor. Que essas pessoas ele realmente recompensa.
e essa recompensa será algo eterno. Amém? Espero que, como cristãos, como uma igreja, nós estamos realmente nos esforçando para ser a luz e para demonstrar a verdade que é a palavra de Deus dentro das nossas empresas, dentro do lugar onde nós trabalhamos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a tua palavra, que nos ensina sobre todas as áreas das nossas vidas. Que cada um, Senhor, que está dentro da nossa igreja, cada um que está assistindo essa lição, mesmo se for funcionário ou se for um gerente, um dono de uma empresa, que cada um possa se esforçar ao máximo possível para cumprir a sua vontade, que é de acordo com a tua palavra. Que possamos aplicar esses princípios que aprendemos hoje para as nossas vidas, para que possamos realmente honrar o Senhor, glorificar o Senhor com as nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar graça para poder obedecer a tua palavra e realmente viver de acordo com ela. Te agradeço mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, nosso eterno, nosso suficiente Salvador. Amém.